Caso você não saiba, quais são as fontes históricas utilizadas como evidência para quem defende a historicidade de Jesus, como Bart Ehrman? Bom, primeiro os evangelhos. Sim, os evangelhos vieram a fazer parte da Bíblia, mas conforme gosta de dizer o Bart Ehrman, eles não foram escritos com essa intenção. Eles são documentos de um tempo histórico, escrito por pessoas históricas, e há muito mais evangelhos do que aqueles que foram parar na Bíblia. Há muitos daqueles que foram condenados como heréticos, suprimidos, e você encontra muito disso vindo à tona ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, os evangelhos gnósticos que apareceram na biblioteca do Nag Hammadi no Egito, na década de 40 do século XX, entre outros. E Ehrman trata eles como documentos históricos. Não importa se a pessoa que escreveu tinha interesse no cristianismo ou não tinha, né? Tinha interesse no assunto ou não tinha, ou qual o nível de interesse da pessoa. Há também, é claro, as cartas de Paulo. Algumas são dúbias, né? São dúbias, são cartas que levantam muitos debates sobre a sua autenticidade. Há também Tácito e Flávio Josefo, escritores que acreditam terem olhado de um ponto de vista mais objetivo, mas, por outro lado, há também quem argumente que são interpolações, no caso de Flávio Josefo, o testemunho flaviano, sobretudo. Há dois momentos ali na história dos hebreus, do Flávio Josefo, em que ele estaria se referindo a Jesus como, foi um líder importante e tal, de uma maneira muito au passant, assim, muito breve, mas miticistas argumentam que essas passagens foram forjadas, foram interpolações no texto de Josefo, que são diferentes em estilo, que são diferentes a como o Josefo teria escrito coisas desse tipo e como ele faz ao longo do resto do livro. Então, há essa dúvida, há essa incógnita e esse debate. E há também a coerência contextual. A pregação de Jesus sobre o reino de Deus, a crítica aos fariseus e às autoridades do templo, o uso de parábolas, tudo isso se encaixa bem no contexto do judaísmo do Segundo Templo. Jesus aparece como parte de um movimento profético, apocalíptico, típico do século I, o que dá plausibilidade histórica, e por isso que o Ehrman defende esse tipo de Jesus como um pregador apocalíptico, esse Jesus de Nazaré histórico, que eu defendi também no meu livro. E tem a questão das tradições múltiplas e independentes, que eram de comunidades que não tinham contato entre si e que ainda assim falam sobre o mesmo evento. Então seria, para o Ehrman, muito improvável que isso acontecesse e dissessem mais ou menos a mesma coisa. Alguns ditos e feitos de Jesus aparecem nessas múltiplas fontes independentes, como Paulo, Marcos, a fonte Q, João. João é o mais tardio, né? E pode, com certeza, né? Quase com certeza sofreu influência dos outros evangelhos, mas enfim. A presença dessas tradições em diferentes camadas da literatura cristã sugere que não foram todas inventadas. Então, o que muitos historicistas vão argumentar é que, claro, as lendas, os milagres, né, a ressurreição, tudo isso é ficção, tudo isso é mito, mas que há uma camada de historicidade por trás, por baixo desse embelezamento lendário que você encontra nos evangelhos sinóticos. E, claro, em João. E por trás de todo esse pano de elaboração teológica há uma pequena raiz histórica de onde tudo isso partiu, que foi a existência desse Jesus de Nazaré, pregador, judeu.